Ok, senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Física 1. Nessa aula nós vamos tratar a multiplicação por escalar e a diferença de vetores. Como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de realizar a multiplicação de um vetor por um escalar e fazer a diferença de dois ou mais vetores. Então, como introdução, eu gostaria de registrar aqui que até essa etapa o que nós aprendemos foi somar vetores da maneira geométrica, né? Mas ainda não nos perguntamos nem tentamos fazer a diferença de vetores. É possível fazer isso? A resposta é sim. Para isso nós vamos precisar aprender a multiplicar vetores por números que serão denominados escalares. Quando se estuda vetor, isso é costume de se fazer, né? Em virtude dos físicos separarem as suas grandezas em grandezas escalares e vetoriais, essa notação foi apropriada aí pelos matemáticos e é costume, né? Separar um vetor daquilo que não é vetor usando essa notação aí, escalar. Bom, como aplicação, a gente pode dizer que muitas das forças nas físicas são resultados da multiplicação de escalares por vetores, né? A força gravitacional, por exemplo, é um caso em que se multiplica um vetor de tamanho 1 e que aponta aí na direção em sentido para determinar uma atração entre duas massas, né? Então esse vetor aí é multiplicado por essas quantidades, cada uma das massas, a distância que os separa, dividido pela distância que os separa ao quadrado. Então ele é resultado dessa operação. Então é importante também na física conhecer a multiplicação de vetores por escalares. Outra aplicação, né, mas dessa vez relativa à diferença de vetores, é o uso das transformações chamadas de transformações galileanas, que se usa para determinar a velocidade em movimentos relativos, nos quais se conhece essa velocidade em relação a um sistema de referência fixo, né? E se deseja saber essa velocidade ou posição, também pode ser, de um sistema em relação a um outro sistema de referência que está se movendo com velocidade constante em relação ao sistema original. Então, aqui se faz uso da diferença de vetores, tá? Então, é uma aplicação da diferença de vetores na física. Então, vamos agora aprender a fazer a multiplicação por escalar. Eu vou começar destacando que, qualquer que seja o número real, né, quando se estuda vetores, é comum separar essas quantidades de vetores utilizando essa notação aí. Então, números são denominados escalares, né, para diferenciá-los dos vetores, né? Isso porque existe a multiplicação de vetor por número, existe a multiplicação de vetor por vetor, existem na verdade 3 tipos de multiplicação de vetor por vetor, então essa distinção é necessária, né? Então, mas para a gente agora só vai bastar saber que os números são escalares, tá? Vamos começar fazendo a multiplicação de um vetor qualquer pelo número zero. O resultado dessa multiplicação é o vetor nulo, tá? E assim também vai ser quando a gente multiplicar o vetor nulo por qualquer que seja o número. Se você multiplicar então o vetor nulo por qualquer número real, o resultado vai ser também o vetor nulo. Bom, então agora as coisas começam a ficar interessantes porque nós vamos fazer a multiplicação de um vetor qualquer A por um número real positivo, né? O vetor resultante, alfa vezes A, é um vetor com as seguintes propriedades. Ele tem a mesma direção que o vetor A, ele tem o mesmo sentido que o vetor A, e o módulo dele é o resultado da multiplicação do módulo do vetor A pelo escalar alfa. Então, vou mostrar isso aí no GeoGebra para ficar mais evidente. Então, vamos representar aqui um vetor qualquer, né? Então, esse vetor U aí é um vetor que tem a direção que é a reta que passa pelos pontos A e B e um sentido que é de A para B. Vamos representar agora o vetor 2U a partir do ponto C. Então, vou usar aqui um atalho do GeoGebra para representar esse vetor. Então, tá aí. Esse é o vetor 2U. Opa! Vamos ver se ele tem a mesma direção. Então, vou desenhar a direção do vetor U. É a reta F que está aí representada. Se esse vetor 2U tiver a mesma direção dessa reta aí, então ela deve ser uma reta paralela a essa. Então, vou mostrar isso usando a ferramenta reta paralela.
Vou clicar aqui na reta F, vou clicar no ponto C, vocês vão ver que a reta G, assim gerada, né, é exatamente, paralela, desculpa, à reta F. Opa! Então tá aí, né? As duas retas F e G são paralelas, né? A gente pode ver aqui que a tangente da inclinação da reta F é 0,73 e a mesma tangente da inclinação da reta G, que mostra que elas são paralelas, né? Veja que os dois vetores U e 2U têm o mesmo sentido. O vetor U tem um sentido que é de A para B e o vetor 2U aponta de C para D. Então percebam que é exatamente o mesmo sentido do vetor U. Para mostrar que o tamanho do vetor 2U é duas vezes o tamanho do vetor U, eu vou usar a ferramenta segmento. Então vou representar aqui o segmento AB. Vamos colocar o valor dele. 1,31, né? E eu vou colocar agora o segmento CD. Aí fica assim gerado um segmento I. Vamos mostrar o tamanho dele. Então tá lá, 2,63. Não é exatamente o dobro do 1,31, porque o GeoGebra está realizando aí uma aproximação, né? Esse segmento aqui deve ter um tamanho que é um número aí com várias casas decimais. Na hora de fazer a aproximação, o GeoGebra vai fazer aí um arredondamento que vai para 1,31. E aqui, né, no dobro desse tamanho, o arredondamento vai produzir 2,63. Mas percebam que é quase o dobro, né? Então, a despeito aí dessa diferença decorrente da aproximação produzida pelo GeoGebra, perceba que os vetores 2U, o vetor 2U, né, tem o dobro do tamanho, né? Ou seja, esse é o módulo, o dobro do módulo do vetor U. Então, vou mostrar que é o mesmo caso se o vetor tivesse sido multiplicado por um número menor que 1. Então, vamos representar um vetor qualquer aqui. Então, está aí o vetor U, vou representar o vetor meio de U com origem em C. Então, vou usar aquele truque ali do GeoGebra. Vamos colocar agora então esse vetor meio de U aqui, apontando de C para D, né? Deixa eu só colocar na legenda meio de U. Você pode perceber aí que a direção desse vetor vai ser igualzinha à direção do vetor U. Então, vou representar a direção AB aí. Eu vou traçar uma paralela a ela, passando por C. Vocês vão ver que ela vai passar por D também, então vai ser também a direção do vetor meio de U, né? Então, vamos lá. Então, tá aí. Eles têm a mesma direção. Vejam que eles têm o mesmo sentido, né? O vetor U aponta de A para B e o vetor meio de U aponta para C para D, de C para D, então é também o mesmo sentido. E eu vou mostrar o tamanho com a ferramenta segmento. O tamanho do vetor U é 2,24, né? Tá aqui. Vocês vão ver que metade disso é 1,12, né? Vai ser o tamanho do segmento CD. Então vamos apresentar aqui o segmento CD. Tá lá. O tamanho dele 1,12. Então, multiplicação por escalar positivo, a gente já entendeu mais ou menos. Vamos ver agora o que acontece de diferente quando a gente faz a multiplicação por um escalar negativo. Então, agora seja um vetor qualquer e alfa um número real negativo, o resultado desse produto aí vai ser então um vetor, produto desse vetor por esse escalar vai ser um vetor com as seguintes propriedades: mesma direção que o vetor A, sentido contrário do vetor A e módulo vai ser o produto do módulo do vetor A pelo escalar alfa. Vamos ver aí no GeoGebra? Então, vou começar representando um vetor qualquer aqui, seja esse aí o vetor U. Eu vou colocar aquele tradicional ponto aí fora desse vetor, né? Para desenhar o vetor menos, vamos multiplicar ele por menos 2. Então, vamos colocar aqui C menos 2U. Então, vai ficar representado um outro ponto aí que eu vou usar como extremidade, né, do vetor. Vamos lá. Então, tá aí. Esse vetor CD que eu acabei de representar é o vetor menos 2U. Então, vamos colocar aqui na legenda menos 2U. E aí, de novo, né, vou mostrar que eles têm a mesma direção, usando o recurso aí da reta paralela do GeoGebra. Então, vamos lá. Essa aqui é a direção do vetor U. Se eu traçar uma paralela a ela, passando por C, vocês vão ver que também vai ser a direção
do vetor menos 2u. Então, esses dois vetores são paralelos, né? Eles têm a mesma direção. Vejam, entretanto, que eles têm sentidos contrários, tá? Então, vou até ocultar aqui as retas para destacar isso. O vetor u é o vetor que aponta de A para B. Veja que esse é o sentido contrário ao sentido do vetor menos 2u, que aponta de C para D, tá? E por fim, vou mostrar de novo aí que o tamanho vai ser duplicado, apresentando aí o segmento H, né? Ele tem tamanho 4.36, vocês vão ver que o segmento CD vai ter o dobro desse tamanho. Então, tá aí. Se a gente multiplicar aqui por 2, vai dar exatamente 8.72. Então, esse vetor tem um módulo que é o dobro desse aqui. Esses dois vetores têm a mesma direção, portanto, sentidos contrários, e um módulo desse vetor é 2 vezes o módulo do vetor original. Então, essa daí é a multiplicação por escalar, quando o escalar é negativo. Então, agora a gente já está em condição de fazer a diferença de vetores. Vamos considerar dois vetores quaisquer A e B. Então, eles aí na tela, né? Eu fiz uma representação aí, mas eu vou fazer a diferença de vetores no GeoGebra, que eu acho que é mais dinâmico e por isso fica mais fácil de entender. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer a diferença aí. Vou desenhar dois vetores quaisquer. Esse vetor U, esse vetor V. E eu vou fazer a diferença entre a diferença 1 menos V, né? Vamos fazer essa diferença em um ponto, outro aí que não é esses aí. Vamos fazer a partir do ponto E. Então, como é que a gente procede, né? Então, na extremidade do ponto, aliás, no ponto E, a gente vai desenhar um representante de U. Tá? Então, vou pegar esse vetor aqui e vou desenhar um representante aí em I. Tá? O vetor assim representado é o vetor U. Vou deixar na legenda aqui, então, esse aqui é o vetor U. E aí? A diferença agora é que na extremidade dele nós vamos desenhar um representante de menos V. Então, vou usar um truquezinho aqui do GeoGebra. Vou colocar aqui o vetor E menos V. Então, vai ficar representado aí o vetor EF. Esse é o vetor menos V. Opa, menos V. E aí, como é que a gente faz a diferença U menos V? Então, a diferença U menos V, na verdade, é a soma do vetor U com o vetor menos V. Então, vai ser o vetor que vai apontar de E para F. Então, esse aí é o vetor U menos V. Então, a gente acabou de aprender que a diferença de dois vetores é, na verdade, uma soma, né? A soma do vetor U com o vetor oposto ao outro vetor, que é, no caso, o vetor menos V, né? Vamos fazer a diferença aí, V menos U, para mostrar. Então, eu escolho o ponto G. Vamos fazer aqui, então, em G. Vou desenhar em G um representante de V. Está aí o vetor V. E aí, na extremidade dele, eu represento o vetor menos 1. Então, vou usar um atalhozinho do GeoGebra. Vamos colocar aí G menos 1. Vai ser o vetor G''H. Esse é o vetor menos 1. E agora, como é que a gente faz a diferença? V menos U, basta somar o vetor V com o vetor menos 1. Então, vamos fazer esse vetor aí. Esse é o vetor V menos 1. Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês que para fazer a diferença, né, a gente, na verdade, faz a soma, né, do vetor com o vetor oposto a ele. Ok? Então, pessoal, por essa aula acho que está bom. Com isso, a gente já aprendeu a fazer a diferença de vetores. Na nossa próxima aula, nós vamos determinar o módulo da soma e da diferença.